Graça e paz, amado. Estamos aqui mais uma vez com a nossa lição de jovem e hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Hoje nós vamos ver aqui vencendo os obstáculos, né? O nosso texto do dia fala para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué, capítulo 4, versículo 24. E a nossa síntese está em Jesus Cristo, já somos mais do que vencedores. E o nosso texto bíblico aqui está em Josué, capítulo 3, versículos de 5 a 6 e 14 a 17, né? Nós temos aqui os nossos objetivos: apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão, mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural, aparentemente intransponível, e compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio de levantamentos de memoriais. Então nós vamos estudar isso aí, fica conosco aí até o final, vai ser bênção, tá bom? Bem, os espias, eles foram enviados por Josué para Jericó e voltaram são e salvos, graças a Deus, né? E o povo do Senhor, eles estavam preparados, eles estavam animados para atravessar o Rio Jordão. É interessante que estavam bem diferentes daquela geração que saiu do Egito, né? Aquela geração saiu desanimada, murmurando, reclamando, desconfiando de Moisés, desconfiando de Deus. Tudo era motivo para murmurar. Então, eles perderam a bênção por causa disso. Mas essa geração aqui, devido a todos os problemas que eles passaram no deserto, eles estavam bem diferentes, né? Estavam animados. O outro grupo não obedecia a Moisés, esse grupo estava fiel a Josué, né? E eles teriam, lá eles enfrentaram o Mar Vermelho, aqui eles teriam que enfrentar a cheia do Rio Jordão, né? Com suas crianças, tempo da cheia, um rio intransponível, humanamente falando, né? Mas eles precisavam entender que eles dependiam de Deus, e eles estavam unidos com seu líder Josué, disposto a obedecer ele e com muita fé. Isso é que é importante, né? Então nós vamos ver uma lição muito importante: vencendo os obstáculos. Todo crente ele tem obstáculo para vencer. Não adianta. Em todos os momentos da nossa vida nós vamos ter que enfrentar os obstáculos. Isso aí não tem como a gente fugir disso. Então nós vamos aprender aqui como que esse povo venceu os seus obstáculos. Entendeu? Como é que eles atravessaram aquilo. Então nós também temos nossos obstáculos, né? Nós muitas vezes precisamos de milagres de Deus na nossa vida. Pode ser financeiro, pode ser espiritual, na família, na saúde, né? Em qualquer situação da nossa vida, nós enfrentamos obstáculos e temos que depender de Deus, certo? Então é uma lição que vai ser importante para a gente. Número 1 aqui, atravessando o Jordão. Foi um dia marcante para o povo, né? Deus escolheu o dia 10 de Abril, né? Abib, dia em que a Páscoa foi comemorada lá no Egito, né? Na saída do Êxodo. E no Egito, agora 40 anos depois do Êxodo, né? Deus promove a entrada agora. Lá foi a saída, aqui é a entrada, né? Do povo em Canaã. Deus escolheu a mesma data para chegar a Canaã. E também, né, ia acontecer a mesma data da Páscoa. Então veja bem, querido, será que isso foi coincidência? Não, às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós achamos que é coincidência. Mas não é coincidência, é a mão de Deus. Aquilo aconteceu, não foi coincidência, não. Deus está agindo na tua vida. Aqui, esse dia aqui, não foi uma coincidência, foi Deus que marcou esse dia. E às vezes Deus marca data com a gente para nos abençoar, para fazer o que Ele deseja. Aí você fala,
Pô, que coincidência, o fulano está ali, ou o ciclano ter vindo aqui, ou eu ter feito aqui. Não, foi coincidência. É a mão de Deus que está agindo a teu favor. Então, a Páscoa aqui que seria celebrada, ela aponta o quê? Para o Calvário. Quando João Batista viu Jesus, quando viu Jesus assim, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como João tinha essa consciência de que Jesus era a nossa Páscoa, o povo também tinha, e nós temos hoje pela palavra. Nesse sentido, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus também que tira o pecado do mundo, né? Então é muito importante isso. Deus é que marcou aquele dia, dia 10. Número 2, a Arca do Concerto, ela aponta para o caminho a seguir. Por exemplo, até aqui, Israel era guiado, né? O povo israelita durante aqueles 40 anos, eles eram guiados pela nuvem, pelo fogo, a nuvem de dia, o fogo de noite. E tinha a arca também, que a arca ficava no meio do povo também, no meio do acampamento, certo? Mas agora, isso no deserto, mas agora a arca estaria na frente, mais ou menos 2.000 côvados, que chega quase a 1 quilômetro, 900 e poucos, né? Que mais aproximadamente um côvado deve ser 45 centímetros, um cotovelo, né? Então, acredita-se que seja quase 1.000 metros. Então, era a distância que Deus queria da arca na frente, entendeu? Do acampamento. Esta mudança houve por quê? Não é mais a nuvem que vai guiar, não é mais o fogo, e a arca também agora não vai viver no meio do povão, ela ia quase 1 quilômetro na frente. Por quê? Porque agora os hebreus, eles não seriam mais peregrinos, né? Teriam a sua terra, não morariam mais em tendas, mas morariam em casa. E a arca representava o quê? A presença de Deus. A arca sempre representou a presença de Deus. Entendeu? Isso aí que a gente tem que marcar na nossa vida. A presença de Deus, ela é importantíssima na nossa vida. Entendeu? Nada adianta. Moisés tinha essa ideia. Uma vez Deus falou: não vou mais com vocês não. Vai o anjo. Moisés falou: então eu não vou. Se tu não for, eu não vou. Mas eu vou mandar meu anjo. Não, mas eu não vou. Só vou se tu for. Então, para Moisés não importava anjo, importava era Deus. Moisés queria era que Deus fosse com ele. Moisés queria a presença de Deus. O povo estava desobedecendo, Deus se entristeceu. Se eu andar no meio desse povo, eu vou destruir eles. Moisés falou: não, é teu povo. Não vale nada, mas é teu povo. Entendeu? Então, Moisés, ele anelava, era a presença de Deus. É um exemplo para nós. Entendeu? Nós precisamos amar a presença de Deus. E a arca representava a presença de Deus. Isso aí que a gente tem que entender. Número 3. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. Josué, ele deu muitas ordens, né? Josué, ele tinha muitos generais, muitos príncipes ali, né? Milhões de pessoas, ele tinha muitos líderes ali. Então ele passou muitas ordens para o povo por intermédio desses líderes. Mas a ordem mais importante que ele passou de Deus foi essa: santificai-vos, porque amanhã fareis maravilha no meio de vós. Josué 3:5. A santidade é a coisa mais importante que nós temos para andar com Deus. Entendeu? Deus não anda com pessoas imundas, pessoas que vivem no pecado, que vivem no erro. Entendeu? É o próprio Deus que nos santifica. A princípio é o próprio Deus. Por quê? Porque nós éramos, por natureza, imundo, pecador. Aí nós aceitamos a Jesus, nós somos santificados. O sangue de Jesus nos santifica. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos de imundo para santo.
Mas só que essa santidade, ela precisa crescer, nós precisamos crescer em santidade. Santidade não é como a justificação, que é única, entendeu? Tá certo que nós fomos santificados uma vez só, mas existe a minha parte da santificação progressiva. Quem é santo se santifique mais ainda. Por quê? Santidade é separação do pecado. Você é separado por Deus, tirado do pecado para servir a Ele. Tudo que no Velho Testamento era separado para Deus, tinha que ser dedicado. Deus nunca separou alguma coisa para ficar guardado, não. Tudo que Deus separa para Ele é para ser usado. Entendeu? Então nós precisamos se santificar, ter a nossa parte. Não é porque eu sou santo que eu não preciso me santificar mais. Eu preciso me santificar. Eu tenho que procurar a cada dia mais tirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Você aceitou Jesus, você não vai ficar livre de tudo, mas você, gradativamente, você tem que ir abandonando aquelas coisas que você sabe que desagrada a Deus. Entendeu? Às vezes você encontra com uma pessoa, 30 anos de crente, aí você passa 20 anos sem ver ele, tu vai encontrar com aquela mesma pessoa, fala aquelas mesmas bobagens, fala aqueles mesmos palavrões, aquelas coisas chatas. Você não vê crescimento na vida dele, tu não vê santidade, é a mesma murmuração, é a mesma queixa, entendeu? É os mesmos problemas, a pessoa não evoluiu, ele sempre com aquela fé medíocre, aquela santidade mesquinha. Mas Deus quer que a gente cresça na graça, cresça no conhecimento, mas cresça em santidade também, entendeu? Tem coisa que a gente tem que ir abandonando, né? Tem pessoa que nunca abandona a murmuração, tá sempre murmurando, não se arrepende, está sempre caindo em algum pecado, está sempre no deslize, sempre dando uma cambaleada. Quer dizer, ele não consegue crescer em santidade, está sempre em contenda, sempre metido em mentira, mas está na igreja, tomando ceia, tudo legal, mas não cresce em santidade. Aí vem as provas, né? Então, muitas vezes as pessoas reclamam, Deus não faz mais milagre como antigamente. Por que Deus não faz mais milagre como antigamente? O que disse aqui? Santificai-vos, que amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus disse que ia fazer primeiro a maravilha, não, primeiro ele falou, faz a parte de vocês que eu faço a minha. Qual é a minha parte? Me santificar. Qual é a parte de Deus? Fazer a maravilha. Entendeu? Então aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Agora a nossa parte eu tenho que fazer, porque se eu não fizer a minha parte, como que Deus vai fazer a dele? Esse é o problema, né? Então, a maravilha só vem se eu me santificar. Como eu vou me santificar? Tem alguma coisa na minha vida que não agrada a Deus? Tem. Então, vou tirar. Estou me santificando. Entendeu? É assim, santidade é isso, gente. É a gente tirando da nossa vida aquilo que entristece o Espírito Santo. Entendeu? Então, Deus só faz maravilha na nossa vida se nós também fazer a nossa parte, se santificar. Se eu sou santo, eu tenho que crescer em santidade, entendeu? Me afastar cada vez mais daquilo que não agrada a Deus, certo? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo porque eu sou santo. Eu tenho que ser santo só porque Deus é santo, entendeu? Mas eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver, toda. Inclui toda a minha personalidade. Bem, a dificuldade no caminho da bênção. A prova do Jordão. O Jordão transbordava, era a prova. Entendeu? Ao sair do Egito e ter que atravessar o Mar Vermelho para escapar de Faraó, né, e do seu exército, era uma coisa, estava fugindo. Mas agora eles teriam que atravessar o Jordão e entrar numa guerra. Essa é bem diferente. Fugindo de alguém, foi embora, eles morreram para lá, acabou a guerra. Mas aqui não, eles iam atravessar o Jordão, não é ficar numa boa não, ia ter que conquistar a terra. Ah, mas Deus deu,
Deus falou, dou a terra para vocês, vocês vão ter que ir lá tomar. Então muitas vezes Deus dá uma bênção para a gente, diz que vai dar, e a gente pensa, bem, eu vou para a rede, vou dormir, e a hora que Deus quiser Ele dá. Não, às vezes Deus quer te dar uma bênção, mas você vai ter que estudar, entendeu? Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que fazer o seu esforço, você vai ter que fazer a sua parte. Entendeu? Não pensa que Deus vai te dar, nem tudo, ele pode até dar algumas coisas assim, que está fora do nosso alcance. Mas aquilo que eu puder fazer, ele não vai fazer não, eu tenho que fazer. Entendeu? Então, dentre esses obstáculos todos, né, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão era intransponível, certo? Dava para desanimar, né? Poxa, Deus prometeu, igual no deserto, Deus prometeu, mas como é que eu vou atravessar? Ah, vou voltar. Não é isso? Entendeu? Tem que ter o quê? Deus prometeu, mas tem que ter fé. Tá bom? Bem, a bênção, tempo da ceifa. Bem, quando os israelitas chegaram ali, né, chegaram numa hora boa, porque na época da ceifa, na época dos frutos, de colher os frutos, entendeu? Eles plantaram e na hora de colher Israel chega. É obra de quem? De Deus. Tá entendendo? Isso aí, mais uma coisa que não é coincidência, é bênção. Entendeu? Eles plantaram para Israel comer. Entendeu? Bem, verdadeiramente tinha um banquete lá do outro lado, aguardando os israelitas. Entendeu? Então, Deus cuida e surpreende os seus filhos. Chegou o tempo. Às vezes você passa uma escassez, um tempão. Entendeu? Deus te prova mesmo, te ensinando alguma coisa. Mas também, querido, quando Ele abre a porta, Ele te surpreende. Ele te abençoa verdadeiramente. Ele surpreendeu o povo de Israel. E chegaram lá, não precisavam nem plantar nada, já estava tudo lá prontinho esperando eles, era só colher. Verdadeiramente, a terra de Canaã manava leite e mel. Entendeu? Deus abençoou eles poderosamente. Número 3, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levariam a arca pisaram na água, Deus realizou um milagre. Entendeu? Veja bem, querido. O rio transbordava. Mas para Deus realizar o milagre, os sacerdotes tiveram que botar o pé na água. Entendeu bem? Tem que ter fé. A gente, quando Deus promete algo que Ele manda fazer, a gente tem que tomar a frente e fazer. Se a gente não tiver uma atitude de fé, a gente não recebe a bênção. Se os sacerdotes não obedecessem à voz de Deus, através de Josué, e não colocassem o pé na água, o milagre não ia realizar. O milagre só realizou porque eles tomaram a fé e pisaram na água. Às vezes o que está faltando na tua vida e na minha é pisar na água. Entendeu? Nós não temos coragem de dar o primeiro passo. A gente olha as correntezas da vida e fica com medo de botar o pé. Fica com medo de tomar a primeira decisão. Se os sacerdotes ficassem olhando um para o outro e não vai dar, como é que a gente vai atravessar? E é muita água, está transbordando, é uma correnteza muito forte, como é que a gente vai fazer? Não, eles não pensaram duas vezes não. Essa nova geração era bem diferente. Não, Deus mandou, vamos botar o pé na água e ver o que acontece. Deus mandou e fizeram isso mesmo, botaram o pé na água e pronto, a água, ó, Deus fez um milagre. Agora, se eles ficam olhando um para a cara do outro e não tomam uma posição, as coisas não acontecem.
Entendeu? Então, isso aí é certo. Na travessia do Mar Vermelho foi aberto um caminho, né? Assim. E eles passaram no meio. Agora no Rio Jordão a água vinha de cima, então Deus fez uma barreira aqui e a água parou de seguir. Então secou esse lado esquerdo todo, ficou seco. E aqui Deus criou uma barreira para que a água não passasse. Ele fez um milagre diferente. No Mar Vermelho, duas barreiras. Ele abriu assim e eles passaram no meio. No Jordão é diferente, a água vinha descendo, ele parou a água aqui e pronto, o povo atravessou tudo em seco. Mas primeiro os sacerdotes tiveram que botar o pé na água. Não tenha medo, querido, de botar o pé na água, não, porque Deus vai fazer um milagre só depois que tu botar o pé na água. Entendeu? Bem, para Deus realizar o milagre, tive que acontecer isso. Tem que pisar na água. Tem que dar o passo de fé. Porque senão não vai. Certo? Número 3. Um evento para não esquecer. Deus, Ele conhece a nossa memória. Ele sabe que nós somos muito esquecidos. Certo? Principalmente das bênçãos de Deus. Nós esquecemos muito rápido aquilo que Deus fez por nós. Tem pessoas que cobram a Deus, se Deus não fizer isso, não sei o quê, e se esquece que Deus já salvou ele, e se esquece de onde Deus tirou ele, se esquece da mudança que Deus fez na vida dele. As pessoas não prestam muita atenção. E Deus sabe disso. E Ele sabe também que nós somos esquecidos demais. Aí o que Deus fez aqui? Uma memória. Ele mandou fazer um memorial. Certo? Está bem claro aqui na Bíblia. Certo? Então, eles pararam aqui e fizeram esse memorial. Entendeu? Um monte de pedras seria um testemunho. Deus mandou Josué pegar 12 homens, né, para fazer aquelas pedras ali para servir de testemunho. Então, um monte de pedras seria o quê? O testemunho do poder de Deus e da sua fidelidade em levar Israel à terra prometida. Certo? Aquele monte de pedras dentro do rio ficaria visível ali para todo mundo. Então, quando os filhos no futuro, né, perguntassem qual o significado daquelas pedras, então eles narrariam o milagre da travessia. Entendeu? Isso aqui é que é importante, está aqui escrito, né, na palavra de Deus. E as pessoas podem pensar, por que Deus faz isso? Né? Por quê? Porque as pessoas esquecem. Aí aquele montão de pedra ali serviria o quê? De testemunho. Quando alguém chegasse e perguntasse, mas cara, isso anos, 100 anos, 200 anos depois, né? O que significa essas pedras aqui? Significa que quando Deus tirou o povo do Egito, trouxe para o deserto, e depois do deserto ele trouxe para cá. E quando eles foram atravessar o Rio Jordão estava no tempo da cheia. Era impossível eles atravessar o Rio Jordão. Mas quando os sacerdotes botaram o pé na água, a água desceu. Deus criou uma barreira e eles passaram em seco. Aí Deus mandou botar essas pedras aí para fazer um monumento, como um testemunho do milagre que Deus fez. Entendeu? Aí era isso que Deus queria que acontecesse no futuro. Então, as pedras narravam o milagre da travessia. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Quando Deus promete algo e você olha que é impossível, é nessa impossibilidade que Deus vai fazer o milagre. Porque, querido, quando é o possível, você faz. Se Deus mandasse eles atravessar o Jordão, fora da época da cheia, o rio raso com um palmo d'água, não precisaria ter milagre. Entendeu? Então, quando Deus te promete uma coisa e é impossível, aí é porque quem vai fazer é Deus mesmo. É quem prometeu. Igual Abraão, a Bíblia diz lá em Romanos 4,
Abraão, Deus prometeu que ia dar um filho a ele já velho, ele não olhou para o corpo dele, nem para o corpo de Sara, nem para a sua idade, ele olhou para quem prometeu, porque ele creu que quem prometeu era poderoso para cumprir. Então, quando Deus prometeu uma coisa, se você olhar para a circunstância, tu acha impossível. Mas se fosse possível, Deus não prometeria, você mesmo faria. Se Deus prometeu, é porque para você não dá, é para Ele fazer. Então, o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Vamos atravessar o Jordão, mas é impossível. Então, aí eu vou abrir para vocês, eu vou fazer um milagre. É assim que funciona com Deus, tá? Então, o memorial é isso, é trazer à memória aquilo que Deus fez a favor do povo. Porque o povo é esquecido, gosta de se gloriar, entendeu? Gosta de mostrar que é Ele que fez. Mas Deus não, Deus quer que as coisas funcionem desse jeito. Que é para o homem fazer, o homem faz. Agora, o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Agora, o que Ele faz, Ele quer ser lembrado. Porque Ele tem a obrigação de fazer nada para a gente. Ele faz por misericórdia. O memorial de Josué também. Josué também fez o memorial dele, né? Josué também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do rio, onde os sacerdotes seguravam a arca. Por muitos anos aquelas pedras memorizavam esse testemunho, né? Então vamos para o final aqui, o propósito dos memoriais. Então nós vemos que tantos obstáculos, né, que Josué venceu, né? Muitos obstáculos. Aquelas pedras, com certeza, elas iriam trazer à memória um momento muito especial, que era a história da travessia do Rio Jordão, a seco, na época da cheia. Então isso já era o quê? Um testemunho para os inimigos. Os inimigos já estavam tremendo de medo. Raabe falou que o temor do Senhor caiu lá, que estava todo mundo tremendo de medo. Depois que eles souberam que o Israel passou pelo Rio Jordão a seco, que Deus fez o mesmo milagre lá no Mar Vermelho, fez ali no Rio Jordão, aquilo acabou de matar de medo aquele povo. Então Israel tomou posse daquilo mesmo, porque o terror deles caiu sobre eles. Deus fez isso, ainda mais sabendo que Deus abriu o Jordão para eles passarem, né? Então aquela história ali tinha que ser memorizada, certo? Passar o Rio Jordão na época da seca, passar no seco, na época da cheia. Então o povo sempre levantou memórias de pedra em caso de votos, de aliança, homenagem, pessoas ou tribos, fatos sobrenaturais, qualquer coisa assim especial, eles sempre faziam um memorial de pedra. Inclusive tinha pessoas que morreram apedrejadas, que fizeram um grande monturo de pedra, e aquilo ali ficou de memória, para lembrar de que a pessoa morreu, para servir de exemplo. Entendeu? Josué também explicou que as gerações futuras, por meio de memoriais de pedra, deveriam saber o que Deus fez no passado. Não tinha como filmar, não tinha nada para gravar, né? Então era dessa forma que Deus usava para trazer à memória os seus milagres. E de boca em boca também, né? Então o povo da terra também atravessou, através desses monumentos, conhecia o poder de Deus, certo? Todas essas coisas eram um testemunho, não para Deus se aparecer, não, é para Deus se fazer conhecido, porque Deus queria que Israel fizesse com que ele fosse conhecido, mas só que Israel não entrou por esse caminho, né? Em vez de ser um exemplo para as nações, ele quis seguir o exemplo das nações inimigas de Deus. Então, querido, mas na verdade é que aqui a gente vê, com Josué no comando, como eles venceram os obstáculos, tudo pela fé. Santidade para que Deus faça maravilha, e a fé. Quando pisou na água, Deus fez o milagre. Então, querido, mesmo Deus que deu esse milagre e ajudou o povo de Israel a vencer esses obstáculos, é esse mesmo Deus que vai te dar vitória e que vai te ajudar a vencer todos os obstáculos que você tem na sua vida. Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Amém?
fica conosco aí, sempre nos ajuda. Nós estamos precisando aí que você dê o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê a sua curtida aí, tá bom? Dá o toquinho no sininho, fica conosco aí nos ajudando, que a nossa finalidade é pregar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, jovem. Faça um bom proveito dessa aula. Vença os obstáculos.